Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos, graça e paz. Hoje, dia 29 de julho de 2022, sexta-feira, estamos aqui para mais uma palavra. Quero agradecer a você que já está inscrito no canal. Se você ainda não está inscrito, se inscreva, junte-se a nós. E não se esqueça de, ao final, dar o seu like, compartilhar esse vídeo, comentar. Isso ajuda o canal a crescer. Quero também pedir a você uma coisa importante. Se você, na hora que receber a notificação desse vídeo, você não puder abrir para assistir o vídeo completamente, todo, você pode abrir o vídeo, deixa ele rolar pelo menos 2 minutos, aí depois de 2 minutos você fecha, desliga, dá o seu like e desliga. Porque o que acontece? Fazendo assim, você acena para a plataforma que você tem interesse no conteúdo. Aí eles continuam mandando notificação para você, além de computar a visualização. Isso ajuda o canal a crescer, tá bom? Também, se você tem alegria e liberdade no seu coração e deseja contribuir para a divulgação da Palavra de Deus por intermédio da Vida Plena, Ministério Internacional, você pode enviar a sua contribuição, a chave do Pix e os dados da conta estão aqui na descrição do vídeo. Quero também dizer para você que a gente não vai estar orando no vídeo, porque a gente está aqui, os pedidos estão aqui anotados no caderno de oração, caderno de pedidos. A gente vai orar depois, a gente ora fora do vídeo, por quê? Para a gente aproveitar o tempo. Olha, aqui estão os pedidos. Ó. A gente aproveitar o tempo para o conteúdo, tá bom? Dito isso, vamos à palavra de hoje. Quero recomendar também a você, caso você esteja chegando aqui pela primeira vez, volte. Nós temos, já falamos dois capítulos, 2 vídeos sobre o assunto, a autoridade da igreja. Hoje é o 3º capítulo e a gente vai nessa série para esclarecer esse assunto, que é muito importante que a igreja saiba, né, sobre autoridade espiritual. Hoje nós vamos abordar como o homem entregou a autoridade que Deus lhe conferiu ao diabo. Então, primeiro a gente precisa entender, querido, que Deus não criou o diabo. Deus criou Lúcifer, um anjo de luz. Mas Lúcifer, em determinado momento da sua trajetória, né, ele se tornou Satanás, e a gente precisa entender isso. A gente vê isso, que a Bíblia fala claramente, né, sobre a origem e a queda de Lúcifer ou Satanás. Né? Era Lúcifer, se tornou Satanás. Né? E antes de ser expulso e cair do céu, esse anjo de luz, criado por Deus, era chamado de Lúcifer, anjo de luz, aquele que brilha. Mas depois da sua queda, depois que ele foi lançado, né, expulso do céu, né, ele se tornou Satanás, adversário. Satanás significa adversário, inimigo, alguém que se opõe. Alguns estudiosos eles creem, né, acreditam que milhares de anos se passaram entre Gênesis capítulo 1, versículo 1 e Gênesis capítulo 1, versículo 2. Outros acreditam que pode ter havido um reino pré-adâmico, antes de Adão, né? Um reino terreno primitivo, antes da criação relatada em Gênesis 1. Eu recomendo você ler um livro chamado A Igreja Triunfante, de Kenneth Hagin. É um livro muito bom, ele trata desse assunto. Eu não vou tratar aqui, senão vai estender muito e não é o foco do nosso vídeo. Mas lá em Isaías, capítulo 14, do versículo 12 ao 14, diz assim: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, Lúcifer, estrela da manhã aqui é Lúcifer, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte subirei, acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Concluímos aqui, querido, que Lúcifer foi criado por Deus, era Lúcifer, né, estrela da manhã, filho da alva, e ele era querubim da guarda, é o que diz a palavra, e ele tinha então uma posição ali próxima ao Senhor, próxima à majestade do universo, e por causa dessa posição, dessa proximidade, ele tinha um certo nível de autoridade. Mas o que aconteceu com Lúcifer? Em determinado momento da sua trajetória, ele se rebelou contra a autoridade de Deus. Ele quis ser semelhante ao Altíssimo. Ele pensou, ele imaginou, né, usurpar o trono do Altíssimo. Ezequiel, no capítulo 28, do versículo 12 ao 19, fala isso. Fala assim:
Assim diz o Senhor Deus: Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos no dia em que fostes criado. Foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido. Olha aqui, querubim da guarda ungido. E te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Aqui a posição dele, ele próximo de Deus, era querubim da guarda. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Ele era perfeito, até que se achou iniquidade nele. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, orgulho. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, pecado. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus para que te contemple, pela multidão das tuas iniquidades, olha aqui, pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e te reduzi a cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti, vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirá. Portanto, nesses dois textos que eu li, Isaías capítulo 14 e Ezequiel capítulo 28, você pode ler depois com mais tempo, Satanás ele era perfeito, belíssimo, estava ali próximo de Deus, era querubim da guarda, mas a sua própria beleza e o seu comércio, o comércio que diz, fala de palavras, de discurso, né? Porque ninguém faz comércio calado, você fala, oferece, né? E por causa desse comércio, desse discurso, ele corrompeu não somente a si próprio, mas 1/3 dos anjos do céu. E a própria beleza e o comércio dele, o governo, o levaram a pecar. Dessa forma, ele foi julgado para sempre. Lá em João, capítulo 16, no versículo 11, Jesus fala, né, quando fala que o Espírito Santo nos convencerá do pecado, da justiça e do juízo, né, ele fala do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. E por isso foi lançado à terra, desprovido de toda a sua beleza e esplendor. Foi lançado à terra. E Jesus fala isso lá em Lucas 10, 18. Jesus fala, mas ele lhes disse, eu via Satanás caindo como um relâmpago. Ele foi expulso do céu. E aí, nesse momento, Lúcifer deixou de se chamar Lúcifer e passou a ser Satanás, né, que significa adversário, inimigo, aquele que se opõe. Mas a Bíblia confere outros nomes que expressam o caráter caído e condenado de Lúcifer. Primeiro, a serpente, lá em Gênesis 3, versículo 1, diz, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore? A serpente aqui. Ele é chamado também, Satanás é chamado também de enganador. Gênesis 3, versículo 13 e 2 João, capítulo 1, versículo 7. Diz assim, disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Ele é chamado de enganador. Porque também em 2 João capítulo 1, versículo 7 diz, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Satanás também é chamado de enganador. Ele é chamado também de diabo, adversário. 1 Pedro 5, versículo 8 diz, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Diabo, adversário. Ele é chamado também de ladrão, que rouba, mata e destrói. Lá em João 10, 10. O ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e vida plena, ou vida em abundância. Ele é chamado também de homicida e mentiroso. Jesus diz em João 8, versículo 44. Vós sois do diabo, que é vosso pai. Isso ele falando para os fariseus. E quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Quando ele profere mentira,
falar do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então Jesus chama aqui Satanás de homicida e mentiroso. Ele é chamado também de acusador, lá em Apocalipse 12, versículo 10. Então ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Lá em Apocalipse 12, versículo 9, Satanás é chamado de sedutor. Diz assim: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Amém, queridos? Eu vou seguir no próximo capítulo, eu vou falar para vocês sobre o plano de engano de Satanás, né, para a gente entender como ele tomou a autoridade. Vou parar por aqui para o vídeo não ficar muito extenso. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua palavra nos esclarece, a tua palavra nos ensina. Te agradeço, Pai, por essa palavra sendo ensino, sendo esclarecimento para o entendimento, para o espírito, para a mente dos meus irmãos que estão assistindo. Pai, eu te dou graças, porque neste tempo estamos crescendo no conhecimento do Senhor e da tua palavra. Por tudo te dou graças. Oro em favor de cada um dos pedidos, Pai, que estão aqui no contido do nosso caderno de oração. E te agradeço pela tua boa mão ajudando cada um, o teu favor e tua graça operando na vida de cada um que necessita e a tua bênção chegando para cada um deles. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Amém, queridos? Não se esqueça de dar o seu like, fazer o seu comentário e compartilhar com seus queridos. Isso ajuda o nosso crescimento. Fiquem na paz e até a próxima. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Fiquem na paz.